Fala galera, você está no mais um player aqui, o nosso canal que está tentando fazer uma diferença aí, né? E trazer aí uma melhoria pra gente que gosta de videogame, né? Então isso aqui, gente, igual a gente já falou em outros vídeos, isso aqui é uma conversa, tá? E então é muito importante que você deixe sua opinião aí, comente, tá bom? E é o seguinte, vem acontecendo algumas coisas, né, ultimamente, e uma delas foi sobre a nossa Nintendo, né? Que lançou agora o Pokémon ZA, né? Um jogo com um orçamento relativamente baixo, mas para mim, o quanto a empresa gastou não faz a menor diferença, porque isso aí é problema dela, não é meu, né? Mas é aquilo. O problema é que ela põe um orçamento baixo, né? E vende o jogo caro, né? A mais de R$ 300 o jogo. E além disso, ela lança o jogo com uma DLC para você comprar a parte. Que aí o jogo vai para mais de R$ 500, né? E então, pô, meu ponto de vista, minha opinião, é o seguinte: se a empresa está lançando um jogo e uma DLC junto, por que não colocou a DLC já inclusa no jogo? Porque DLC, pelo que eu entendo, pelo que eu já vi até o momento, né? Agora parece que as coisas estão mudando, mas o que seria um complemento ao jogo, né? Ou seja, algo que deveria ser lançado depois do jogo, pelo menos um ano mais ou menos, para falar, ah, não, a pessoa zerou o jogo, mas ela tem um conteúdo a mais se ela quiser, né? Então, beleza. Mas, quer dizer, beleza não, né? Que esse negócio de DLC eu acho uma palhaçada, né? Já poderiam ter embutido o negócio no jogo. Mas é mais aceitável a empresa lançar um tempo depois, né? Do que ela lançar no lançamento. Porque no lançamento tudo indica que ela já poderia ter enfiado aquilo ali como conteúdo do jogo, não é isso, Eu Giovanni? concordo com vocês. Beleza, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês estão estar vendo esse vídeo. Pegando carona aí no que o nosso amigo Brenner falou aqui, a diferença, né, de quando tem uma empresa que valoriza, né, a pessoa que adquiriu o seu jogo é a empresa que fez o Expedition 33. Para comemorar os 5 milhões de vendas, eles vão lançar um update com missões novas. Como se fosse É, uma DLC, né? exatamente, como se fosse uma DLC. É uma DLC hoje em dia, né, galera? Mas é tudo grátis. Tem dungeons novos, inimigos novos, roupa nova, música nova, alguns conteúdos extras. Então, tipo assim, de graça. Infelizmente, a culpa é da nossa geração, porque a nossa geração ela aceitou o DLC no PlayStation 3. Tanto que a Capcom, que é a mestra dos DLC, né, lançou Street Fighter vs Tekken com os bonecos dentro do disco, né? Você pagava por uma coisa que já estava dentro do disco que você comprou. Aí você só E desbloqueava, né? isso, exatamente. O que a gente fazia na raça, hoje virou dinheiro. E a Capcom também fez isso com a Shura's Wrath, né? Lançando o final do jogo como DLC, que foi a maior, assim, afronta que eu já vi a gente que gosta de jogar. Mas como eu falei, a gente aceitou, agora dá nisso. O jogo antes do jogo sair, ele já anuncia o Sensor Pass, igual o do Pokémon, né? Uma DLC É. com conteúdo extra A no DLC sendo jogo. lançada no dia do lançamento do jogo, um negócio que não faz o menor sentido. E fora o que o Brenner falou, né? O que a gente bate aqui no canal aqui, o preço que os jogos estão hoje em dia. Mas enfim, né? Se a gente não se unir, mais uma vez, vocês vão sempre ouvir eu falar isso sobre união. Quando a gente se unir e falar assim, ó, isso já deu, isso basta, tem que mudar, porque senão a gente vai parar de consumir. Aí sim vai mudar alguma coisa. Por isso que a pirataria está voltando com força total, não só nos países igual a gente, mas como em outros países também. É porque chegou um ponto que começa a ficar complicado, né? Pra gente aqui a nossa situação é muito pior, né? Porque a nossa moeda não tem valor, né? Verdade. Então, por exemplo, o negócio que colocou a US$ 10 lá para os Estados Unidos a mais, o americano, ah, beleza, como se fosse R$ 10 para ele, entendeu? Só que quando aqueles US$ 10 chega aqui, ele vira 50, entendeu? Ou até Ou mais. até mais. Então aí que o problema aumenta. Então o negócio já é caro, né? Um jogo hoje já é caro, aí eles aumentam US$ 10, que aumenta, no caso, pelo menos R$ 50. Então o negócio que já é caro, aumenta mais pelo menos R$ 50. Então o negócio fica muito mais caro, né? E fora essa questão aí, dele ser, no dia do lançamento do jogo, é um absurdo, né? É É um mesmo. negócio Concordo com você, Breno. completamente sem noção, sem pé nem cabeça, né? E é complicado, é muito complicado um negócio desse. Não dá pra aceitar um negócio desse. Eu espero, né, que algum dia, né, a gente consiga pagar caro no jogo, né,
E, na verdade, eu espero que algum dia a gente consiga pagar um preço justo, mas enquanto isso não acontece, eu espero que a gente consiga pagar, né? Barato, Fazer lá, né? dividir 10 vezes no cartão, que muitas vezes fazia. Eu mesmo faço isso para conseguir algum jogo. Às vezes eu divido 10 vezes no cartão para não sentir tanto no bolso. E o jogo seja completo, né? Sem DLC, sem nada, para que a gente possa pelo menos falar, poxa, eu paguei caro, mas o jogo está completo. Eu paguei caro e o jogo é bom. Porque tem muito jogo que a gente abordou isso nos vídeos passados, né? Só ressaltando. Tem muito jogo que o nego fala, mas eu paguei 400, mas o jogo tem 130 horas. Mas os caras esquecem de falar das missões paralelas chatas, vai ponto A, ponto B, entrego isso e ganho aquilo. De conteúdo mesmo de jogo, se você for tirar de alguns jogos, não dá 20 horas, 30 horas de jogo, num jogo que hoje você paga R$ 400. Entendeu? É bem difícil mesmo a situação Você nossa. acaba tendo muita injeção de linguiça Exatamente. para gastar tempo do que para jogar mesmo, né? O seu tempo de gameplay, na verdade, você passa a maior parte enchendo linguiça. Né, indo carregar galinha, tipo no Final Fantasy VII Birth. Isso mesmo, às vezes a maioria do tempo que você, o pouco tempo que você tem para jogar, em vez de você estar se divertindo com o jogo, Você tá transportando você tá galinha, transportando você tá as fazendo coisas. minigame, você tá indo levando um negócio de um personagem pro outro. Esse tipo de coisa aí que tá virando comum nos jogos de Nos hoje. jogos de hoje em dia. Eu sei que tem muita gente que vai pensar assim, mas você faz a subquest se você quiser. Mas tem muita gente que, assim como eu e o Brenner, não gosta de olhar no YouTube. Então, tipo assim, ou nem detonar nem nada. Gosta de ter experiência crua e nua. Né? Então a gente não vai saber. Muitas vezes você não sabe que você está fazendo uma side quest. Tudo. Entendeu? Eu também. saio fazendo tudo. Então... Entendeu? A gente paga caro, você tem que aproveitar o jogo, infelizmente. Mesmo eu outra reclamando coisa, das tem subquests. a galera que gosta de platinar também. Então, a platina do cara gastou mais tempo levando o item de um lugar pro outro do que jogando mesmo. Cara. Isso é verdade, isso é verdade. Né? Então, essa aí foi uma questão, né, que a gente tinha que falar, né? Questão do Pokémon com a DLC, questão de preço e tudo. E tem uma outra questão, né, gente, que a gente fez um cálculo aqui. Nossa amiguinha falando Sônia. agora do nosso amigo PlayStation, tá? Que é o seguinte, eles tentam enfiar a assinatura pra gente. Eu tô aqui nessa porcaria aqui do telefone, com os preços. Assinatura de 1 mês, tá? E do plano mais básico, aquele que você usa para jogar online e que disponibiliza 2, 3 jogos aí, merreca por mês aí, né? E que se você parar de assinar, você perde acesso, né? Então, o plano mais básico, R$ 43,90, tá? Isso hoje. Hoje, dia 18, que está sendo gravado esse vídeo, né? Esse vídeo provavelmente não vai ser postado hoje, né? Vai ser no meio da semana. Mas hoje o preço é esse, R$ 43,90, assinatura de 1 mês. Multiplica isso por 2, Giovanni. 526,80. Olha aí. Então, mais galera, de R$ 500. Ou seja, dá para comprar, se você for pegar jogo de 5 anos atrás aí, que você encontra jogo bom, que às vezes você não jogou, tá? Você compra 10 jogos, né? Com esse valor. Que você põe uma média aí de R$ 50 por jogo, entendeu? Você compra 10 jogos com o valor da assinatura de 1 ano pagando mensal, tá? Ah, mas eu quero pagar de 3 em 3 meses. É R$ 114,90. Então, R$ 114,90 vezes 4... vou fazer aqui para vocês agora. Vai, a gente não ia nem entrar muito nesse assunto, não. 114, Breno? R$ 114,90. Vezes 4? Vezes 4, que seria 3 vezes 4, 12 meses, R$ 459,60. A gente não ia entrar muito na segunda assinatura, não, porque eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, essa de 114, ele me dá o catálogo do PlayStation 4. Não, essa aqui é a mesma ainda. Ah, é a mesma? mesma ainda, só que sim. é o plano que você paga 3 sim, meses. Perdão. Ou seja, 114,90 vezes 4, que daria R$ 459. Dividido por 50, que seria, vamos pôr uma média do preço do jogo, daria 9 jogos, tá? E aí, se você for pagar, eu vou pagar um ano inteiro, o ano cheio, né? Que fica mais em conta. É de R$ 359,90. É o que muita gente faz, tá? pagar o ano inteiro. Vezes, quer dizer, dividido, né, por 50, né? Que seria o preço do jogo, daria 7 jogos, tá? 7 jogos. Aí você fala, não, mas aí a Sony tá me dando aí 2 jogos por mês e tal. Não tá te dando, você tá pagando o aluguel, tá? E outra coisa, você não escolheu esses jogos, tá? Eles te deram. Não te deram. Sim.
te alugaram. Alugaram um jogo que eles escolheram, que de repente você nem vai jogar. É entendeu? verdade. Eu já, antigamente, quando comecei a assinar a Plus na época, que hoje eu não assino mais. Eu só assino esporadicamente, às vezes quando preciso fazer um backup, né? Porque pra nuvem tem que fazer essa palhaçada de assinar, né? Outra coisa que eu acho ridículo. É ridículo. Tem que a gente era para ter abordado no outro vídeo, mas eu acabei que esqueci, ainda bem que o amigo Breno relembrou. É muita falta de vergonha na cara da Sony cobrar a gente por um save. Porque, tipo assim, se você quiser comprar um videogame novo e pegar o seu save da nuvem, você tem que pagar para isso. Aí muita gente vai falar, poxa, mas é só gravar no pendrive. Tem jogos que não deixam você Os gravar do no PlayStation pendrive. 4 funciona, do PlayStation 5 Entendeu? não funciona. O Play 4 até o Play 4 era isso. Tanto que a minha platina do Bloodborne, ela foi justamente isso. Como eu não queria rejogar o jogo de novo, apesar de ser uma obra de arte para mim, eu falei assim, eu vou fazer os 3 finais. Eu simplesmente salvei o save no pendrive e fiz os 3 finais, usando o save do pendrive. Fui tentar fazer isso no Elden Ring e tive uma notícia ruim, que tinha que pagar. Eu fui mandar o meu save lá e falei, você tem que pagar a Plus, No essa mais Blade baixa por causa eu, disso. eu tive que fazer o esquema da Plus também, que senão não tinha jeito. Porque senão tinha que zerar o jogo 3 vezes, né? É muito. E pra gente que não tem tempo, como que você vai zerar um jogo 3 vezes? Por mais que o jogo seja bom, às vezes você quer jogar outro aí. Então, quer dizer, no modo mais barato que tem assinatura, na opção mais barata, que você vai pagar um ano inteiro, né? Você daria para você comprar 7 jogos, né? Aí você pensa, mas eu vou assinar um ano agora, só que ano que vem você está assinando de novo, tá? Então, quer dizer, já são 14 jogos. Detalhe, nesse meio tempo, pode ter reajuste, que é uma coisa que ultimamente está sendo Direto. muito normal acontecer, né? Tem empresa aí, né, dona Microsoft, dobrando o preço de assinatura aí, né? Isso aí é uma coisa que a gente já tinha falado que ia acontecer, né? Só não esperava que ia ser tão rápido assim. Então, quer dizer, é o preço que você vai estar pagando por ano, quer dizer, é pelo menos 7 jogos, né? Porque às vezes você pega um jogo também abaixo disso. O meu God of War, por exemplo, saiu por R$30 no final das contas. Então, outra coisa também, eu sei que tem muita gente que vai falar assim, poxa, onde eu encontro jogo de PlayStation 4 e 5 a R$50? Usado. Eu vou falar na loja que eu trabalho. A gente vende praticamente 80% da biblioteca do PlayStation 4 quando está na loja, tá, gente? Precisa entender, quando está na loja. A R$70 com lucro. Com lucro. E os jogos mais novos, assim, os últimos que saiu, a gente vende entre 80 e a R$110. Que mesmo assim, mesmo nesse valor mais caro, vocês compram 5 jogos com o valor dividido anualmente. E a diferença disso é que a gente passa para vocês aqui. O jogo é de vocês. Assim que vocês zerarem, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele. Vender, trocar, emprestar. Esse serviço aqui não. Por exemplo, se você estiver jogando um jogo, poxa, eu gostei desse jogo que vou jogar, igual deram Silent Hill Remake 2. Eu vou jogar, mas vai ser assim, eu não quero jogar agora, vou jogar depois. E o jogo sai do catálogo. Não é nessa assinatura, porque aqueles te dão o jogo. Sempre que, se você resgatar na sua biblioteca, sempre que você renovar a sua assinatura, o jogo vai estar disponível para você lá. Seriam assinaturas mais caras. Mais caras. E é justamente por causa disso que a pessoa pensa assim, poxa, olha a biblioteca que eu tenho aqui de jogo digital que a Sony me deu. Então, eu vou assinar, né? É igual me deu, né? Eu sempre friso isso. Eu vou assinar porque, querendo ou não, mesmo eu pagando caro, eu sei que a assinatura tá cara, ainda assim sai mais barato do que comprar metade dos jogos que eu tenho na minha biblioteca aqui. Entendeu? Aí eu pergunto, quantos jogos dali você jogou? Eu sou galera. Eu tenho o PlayStation desde o 3, né? Assim, com assinatura, pegando joguinho. Se eu joguei 10 é muito. Aí vocês vão falar, mas aí é uma coisa sua. Eu vou falar com vocês o que eu joguei de jogos da Plus. Seja da Essential que eu cheguei a ter, que seria, antigamente só tinha ela, né, no caso. Seja da Deluxe que eu cheguei a ter também por um período, né, que quando lançaram, eles estavam com um preço muito bom. Muito bom mesmo. Que valia a pena, né. Naquele momento valia a pena. Aí eu peguei. Quando veio aquele reajuste, eu já cancelei. Na né? hora, fiz a mesma coisa. Então, pegando o que eu joguei, tá? Desde lá de 2019, quando eu comprei o PlayStation 4, tá? Foi a primeira vez que eu assinei Plus, foi no PlayStation 4. Eu joguei o Fall Guys, que depois ficou de graça. Então, o das Olimpíadas, né? A Olimpíada do Faustão, né? Isso mesmo, tô ligado. Então, quer dizer, depois ele na época era pago, beleza, mas depois ficou de graça. Então, não faz diferença nenhuma, porque o jogo ficou de graça, né? Então, eu joguei, eu até platinei o Legend of Dragoon, de PlayStation 1.
entendeu? Inclusive, é o seguinte, eu até falo, se tivesse uma assinatura que dessem só aqueles jogos antigos do PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, e que não tivesse que ter aquela outra assinatura embutida, né? Que DLC de seria, assinatura. que no caso parece até uma venda casada, né? Porque você tem a extra, né? Que tem aqueles jogos atuais, que mais velho, né? Que eles não põem jogo novo, né? E tem a Deluxe que adiciona os jogos retrô, né? Os jogos antigos, né? Porque PlayStation 2 pra mim não é retrô, desculpa aí. Também não Então, assim, os jogos considero não. antigos. É, se tivesse como ter só a assinatura dos antigos a um preço justo, eu pagaria. Porque o que acontece com o jogo antigo? Às vezes é difícil de você encontrar, né? Para você jogar de uma forma, Legal. digamos, legal, né? E às vezes quando você encontra o jogo custa o zóio da cara. Nossa, isso é verdade. Às vezes Então, custa mais caro que o aparelho e a televisão juntos. Então quer dizer, se eles dessem um serviço de assinatura oferecendo jogo antigo a um preço justo, eu assinava, sem dúvida nenhuma. Aí vocês vão perguntar, o que seria um preço justo para vocês? Eu vou falar para mim. Um preço justo para mim em jogo antigo seria você deixar de fazer um lanche Por durante mês. o mês, porque são jogos antigos. Ou seja, 100, 120 reais no final do ano. No final do ano, porque tipo assim, são jogos antigos. Jogos antigos a gente joga mais para relembrar. E querendo ou não, é bem bacana você poder colecionar os troféuzinhos, pegar os troféus, para quem gosta, né? E fora a diversão, o Brenner eu ainda lembro dos jogos que ele jogou. De todos esses anos que eu assinei do Play 4 até agora, um ano atrás mais ou menos que eu não assino, eu só joguei o Legend of Dragon, o Wild Arms 3 e o Blade Dancer do PSP. Ou seja, eu assinei a Deluxe mais por causa dos retrô. E eu cheguei a jogar também aquele Guardiões da Galáxia. Eu comecei. Ah, sim, perdão, também joguei. Eu fiz a primeira Mas parte quer dizer, é dele. muito pouco o jogo. Eu tô falando de um período que vai de 2019 até 2024, quando eu parei de ter assinatura. É um período de 5 anos. Eu joguei Legend of Dragon, Fall Guys, o que eu falei agora, o Guardiões da Galáxia. O que eu falei também, o Legend of Dragon. Legend of Dragon, Fall Guys e Guardiões da Galáxia. 3 jogos. 3 jogos em 5 anos de assinatura. Quer dizer, quanto que a Sony não tirou dinheiro de mim aí? Entendeu? E é o detalhe, em 2019 eu pagava 100 reais de assinatura. É isso mesmo, eu já cheguei a pagar R$ 59,99, 60 reais por mês. E tinha uma promoção que era menos de 200 reais, se eu não me engano, tá, gente? Que era um ano inteiro. Então, assim, Então, a minha, eu paguei 100 reais no ano inteiro. É isso mesmo, 100 reais no ano inteiro, né? É que eu dividi aí a conta com um amigo meu. Aí depois começou a subir para 150, e depois foi só subindo, né? Até chegar no ponto que chegou hoje. Então é um negócio que é complicado, né? No valor de uma assinatura hoje da mais básica, você compra um jogo físico, né, antigo, e você encontra jogo bom, né? Igual eu, por exemplo, eu peguei o God of War 2018, que pra mim saiu por 30 reais, gente. Sem brincadeira, entendeu? E outros jogos também. Você tem muita coisa boa aí que você consegue pegar, né? Que esse período aí vamos por a geração do PlayStation 4, né? Que vai aí de 2013 até 2020, que foi quando veio o 5, né? Até um pouquinho além, né? Porque por um período do 5 aí ficou uns 2 anos aí, foi jogo cross-gen, né? Cross-gen, é verdade. Então, assim, esse período aí lançou coisa pra caramba. E você consegue jogar muita coisa boa por preço acessível. Aí você pensa, pô, assinatura mais barata e você compra 7 jogos no ano. Beleza, você já supre 7 meses, levando em conta que você zeram cada jogo em um mês, né? Às vezes, aí você vai inteira mais um pouquinho e você fecha o ano, beleza? Aí você fala, pô, mas já joguei esse monte de jogo, agora eu quero jogar outros. Você faz isso de novo com a assinatura do outro ano. Aí quando chega no terceiro ano, de repente eles lançam um jogo que às vezes é até uma sequência daquele lá. Eu falo, opa, vou jogar aquele lá de novo. Só que como eu tô jogando aquele lá de novo, vou pegar um jogo mais novo. Então você já começa a fazer aquilo, então o valor da assinatura vai bancando o jogo que você vai comprando. E outra coisa, você também pode trocar, você pode vender, você pode fazer o que for, né? Eu não gostei do jogo, você vende, entendeu? Você tem opções, né? A mídia física tem esse benefício. A mídia física é isso que eu ia falar, tem vários benefícios que a mídia digital, infelizmente, não tem. Eu queria muito que a mídia digital fosse mais barata
que ela, querendo ou não, ela é mais fácil de você conseguir ela. Se ela tivesse um preço justo e você pudesse, sei lá, emprestar, trocar com um amigo seu, mas praticamente você não está comprando o jogo 100%, porque você não pode fazer o que você quer com o jogo depois que você zerar, ele tem que ficar lá mofando na sua conta. E outra coisa, tem muita coisa aí que se a gente for olhar mesmo, assim, o Brenner estava conversando comigo essa semana, eu estava falando com ele, que é muito errado a Sony não ter dado o reembolso ele do Final Fantasy, sendo que aqui no país, estou falando a lei do país, tá, gente? A lei de defesa do consumidor é bem clara. Compras online, você tem 7 dias para você desistir dela, entendeu? Então, se você tem esse direito, por que a Sony não vai obedecer esse direito? É porque ninguém corre atrás do seu direito. Cada país tem uma lei para isso. O nosso país nos resguarda disso. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor ao nosso lado para nos resguardar de certas falcatruas nessa empresa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Microsoft está aqui no Brasil, vai ter um processo contra a Microsoft sobre isso. Não só pelo aumento abusivo, mas como o negócio de venda casada, porque eles falaram que se você continuar assinando, se você não cancelar, você não vai pagar o aumento. Mas a partir do momento isso, automático. Né, que entra aí. Se você parar de assinar que seja um mês, você tem que pagar esse aumento. Então, ou seja, vai entrar num caso como venda casada. Entendeu? Então, se a gente se unir e começar um ajudar o próximo, que é o que falta muito nesse mundo, é a vontade de ajudar o próximo. E isso, graças a Deus, a gente tem de montão, né, Breno? De ajudar o próximo. Inclusive, o próximo vídeo do canal vai ser na tentativa de ajudar uma pessoa que é igual eu e o Breno, que gosta de um joguinho retrô, entendeu? Que gosta de jogar na hora que está indo embora, às vezes tem que enfrentar um ponto do ônibus cheio ou um ônibus lotado também. A gente vai começar a fazer review honesta dos aparelhos. A gente vai começar pelo R36S, que é o mais famosinho, mais baratinho, depois eu vou subir pro Trimui, depois pro Ambernic e por fim eu vou mostrar o top mesmo, que roda jogos mais atuais, nos próximos vídeos. Ô, gente, ainda sobre a assinatura, essa questão que ele falou da renovação automática, a Sony veio me cobrando por uma renovação automática de EA Play que eu assinei um mês para jogar Fórmula 1, tá? Aí o que aconteceu? Veio no telefone aqui a notificação do e-mail, né, que foi aprovado o pagamento. Liguei para eles, né? Só cai em atendimento que é de pessoas que não são do nosso país, ou seja, não falam, beleza, é português também, né? Só que existe diferença do português aqui pro de Portugal, né? Existe diferença entre o português de dentro do Brasil mesmo, de regiões, né? Às vezes o termo que usa no Nordeste não é usado no Sul, e do que é usado no Sul não é usado aqui no Sudeste. Então, quer dizer, se no próprio país já tem diferença da linguagem, e como é que fica a situação entre países diferentes, né? Com leis diferentes também, né? Então, como é que o cara vai te dar um atendimento se ele também não está por dentro como é que é a regra do país, né? E aí, só caía nesses atendimentos, né? E aí me veio a ideia de eu colocar no Reclame Aqui, tá? Quando eu coloquei no Reclame Aqui, eles me responderam e eles me reembolsaram, tá? Eu até pensei, poxa, se eu tivesse colocado no Reclame Aqui antes do Final Fantasy, eu tinha pego o reembolso Tinha sim, também. porque o Reclame Aqui, se eu não me engano, ele é vinculado com o órgão de defesa do consumidor também, que é o PROCON. Então, assim, se você tiver problema, põe no Reclame Aqui também, tá? E funciona, tá, gente? Funciona. Funciona, E olha tá? só, eu fiquei com medo deles me darem ban. Não deram. Não deram. Tá? Até porque se dessem, aí caberia até processo. Com certeza. Porque aí eu teria conteúdo que eu comprei também digital na época que eu não tinha esse conhecimento de hoje, né? Que eu estaria perdendo, né? A gente tem vários direitos, gente. É só a gente procurar saber quais são eles, para que a gente possa ajudar a nossa comunidade, né? Principalmente o nosso país, que é um país pobre, é um país rico e pobre ao mesmo tempo, né? Ele tem várias riquezas naturais, mas infelizmente os que estão no comando não querem saber da gente, eles só querem saber deles mesmos. Muda, né? E nunca vai mudar, infelizmente. Então, galera, procurem saber, quando vocês se acharem que estão sendo lesados, procure saber a lei de dentro do nosso país. Que muita gente fala assim, mas é a lei do nosso país. Ela vale no nosso país. A Nintendo também teve que prestar esclarecimentos ao PROCON, né? E no lançamento do Switch 2, porque muita gente começou a bater na mesma tecla, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, e deu no que deu.
Por Agora, mais que a empresa falar, mas de acordo com a nossa política não pode ser reembolsado, não pode isso, não pode aquilo. Gente, a lei do país está acima da lei da empresa. é o que eu falei com o Brenner. Eles não estão acima da lei de nenhum tipo de país. Então, se a gente bater nessa tecla, a gente consegue ou diminuir o preço por bem ou diminuir na base da reclamação, que é o que eles têm. Eu fico chateado mesmo, de coração, pela Microsoft estar fazendo o que está fazendo. Porque tem muita gente, tem amigos meus batendo palma, né? Eu não, cara. Eu sou pró-consumidor, porque eu também sou consumidor. Se não tiver concorrência, galera, vai ficar daí para pior. Essa daqui, ó, essa daqui, que há muitos anos foram elogiar, ainda é muito elogiada. Mas, ó, a geração mais fraca deles, muito pouco jogo, que vale o custo, o benefício que você tem é muito baixo pelo preço que você paga no aparelho deles. E tá aí, ó, tá fazendo que nem a Nintendo. Tá esquecendo os consumidores e falou, vamos embora. Por quê? O principal concorrente deles está desistindo. Ó, eu né? queria que a fabricante desse console aqui, ó, voltasse a fazer videogame. Para Por ter causa- concorrência. Pra ter concorrência. A gente tem que ter concorrência, galera. Quem não conhece a geração mais nova, isso aqui é o Mega Drive, Mega Drive. entendeu? O Super Nintendo é melhor do que o Mega Drive, né? Isso aí é Isso aí é indiscutível, indiscutível, né? mas... Mas faz uma falta uma concorrência da SEGA. A né? gente Faz precisa uma mesmo de concorrência, galera. Em todos os lugares. Vocês vê pelas assinaturas que a gente abordou no outro vídeo, que são várias. E mesmo se são caras, elas fazem o que quiser. Então, sem concorrência, é só a gente que perde. Enquanto a empresa está ganhando, a gente está perdendo. É assim que funciona. Então é isso, a concorrência faz parte, né, ela é boa para o consumidor, ela é ruim para a empresa e boa para o consumidor. Exatamente. Então eu queria muito que a dona SEGA um dia voltasse a fazer videogame, ou outra empresa surgisse, né, e falar, vou lançar videogame também, né? Não sei, é uma Samsung da vida, até a Apple mesmo, que é a Apple já mercenária tentou, também, a Apple né? também já tentou. Lança um videogame aí pra ver, ué. De repente o negócio dá certo, começa a gerar concorrência, né? Porque eles têm medo, né, Brenner? Porque as três já estão muito assim, consolidada no mercado. Nintendo, Microsoft e Sony. É difícil mesmo realmente Mas bater a Microsoft de frente. meio que largando o console, ela vai abrir brecha também. Vai abrir brecha para uma outra entrar. Eu acho que ou a SEGA poderia mesmo, até porque SEGA seria melhor, eu acho. A SEGA é detentora de algumas publishers de jogos famosos, entendeu? E eles Sonic, sabem como o mercado dos games funciona. O Persona também é da SEGA também. É da SEGA. Né? Então, assim, jogos bons, né? Streets of Rage poderiam lançar um jogo novo, num videogame novo, olha só. Seria muito bacana ver de novo essas empresas antigas voltando a fazer videogame para poder colocar no mercado atual de games. Seria muito legal. Golden Axe novo seria maneiro também. Seria. Um Phantasy Star, para quem gosta de RPG. É um RPGzinho bom também. Entendeu? É muito bom também. Então é um negócio que faz falta. Então é isso que a gente tinha para falar. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos aí a atenção aí por ter assistido. Agradeço também. Mais uma vez peças como o Brenner ressaltou. Estou ressaltando o que o Brenner falando, melhor dizendo. A gente pede a ajuda de vocês mais uma vez. Isso aqui é um bate-papo que a gente está tentando fazer para trazer mais pessoas pro lado da gente, consumidor, né? E igual eu falei, vou tentar ajudar vocês que gostam de um portátilzinho, mostrando para vocês, falando o que é a de vantagem, o que é a desvantagem, como tudo que vocês vão ver aqui no canal vai ser um review honesto, porque a gente não ganha nada, a gente está comprando. Então eu não vou falar bem de uma coisa que é ruim. Eu só vou falar bem de uma coisa que é boa. É coisa que a gente gastou dinheiro. Então. Exatamente. É isso aí. Então é isso aí, gente. Valeu mesmo, obrigado a todos. Tamo a gente junto. vai ficando por aqui. Não deixe de comentar, curtir, se você curtiu, né? E compartilhar o vídeo com aquele amigo seu, né? E com outras pessoas, pra gente ganhando voz aí, tá bom? Ajude a gente a ajudar vocês. Ajude a gente a ajudar vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço, tchau, tchau. Falou, fui! Valeu, galera. Tamo junto.